Bem-vindos ao canal Tenda Espírita Pai Francisco de Angola. Sob a direção de Mãe Kellen da Oxum, hoje falaremos um pouco sobre a história de Ogum, um orixá muito conhecido nas religiões afro-brasileiras e muito presente em nossas vidas do dia a dia. Essa história será longa, mas as histórias dos guias e orixás da nossa religião são infinitas, e essa que vocês irão assistir é só mais uma de tantas outras que ainda desconhecemos. Por isso, peço que assistam até o final e lhe garanto que vai lhe emocionar muito, principalmente os filhos de Ogum. Se gostar dessa história, pedimos que dê o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para ser avisado em primeira mão quando postarmos novos vídeos no canal e compartilhem esse vídeo para todos os que você ama e que compartilhe do mesmo pensamento que o seu. Estão preparados para essa viagem de conhecimento sobre Ogum? Então vamos lá. A história de Ogum. Divindade masculina iorubá, figura que se repete em todas as formas mais conhecidas da mitologia universal. Ogum é o arquétipo do guerreiro. Bastante cultuado no Brasil, especialmente por ser associado à luta, à conquista, é a figura do astral que, depois de Exu, está mais próxima dos seres humanos. É sincretizado com São Jorge ou com Santo Antônio, tradicionais guerreiros dos mitos católicos, também lutadores, destemidos e cheios de iniciativa. A relação de Ogum com os militares tanto vem do sincretismo realizado com São Jorge, sempre associado às Forças Armadas, como da sua figura de comandante supremo iorubá. Dizem as lendas que se alguém, em meio a uma batalha, repetir determinadas palavras que são do conhecimento apenas dos iniciados, Ogum aparece imediatamente em socorro daquele que o evocou. Porém, elas, as palavras, não podem ser usadas em outras circunstâncias, pois, tendo excitado a fúria por sangue do orixá, detonaram um processo violento e incontrolável. Se não encontrar inimigos diante de si após ter sido evocado, Ogum se lançará imediatamente contra quem o chamou. É orixá das contendas, deus da guerra. Seu nome, traduzido para o português, significa luta, batalha, briga. É filho de Iemanjá e irmão mais velho de Exu e Oxóssi. Por este último nutre um enorme sentimento, um amor de irmão verdadeiro. Na verdade foi Ogum quem deu as armas, de caça a Oxóssi. O sangue que corre no nosso corpo é regido por Ogum. Considerado como um orixá impiedoso e cruel, temível guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos, ele até pode passar esta imagem, mas também sabe ser dócil e amável. É a vida em sua plenitude. A violência e a energia, porém, não explicam Ogum totalmente. Ele não é o tipo austero, embora sério e dramático, nunca contidamente grave. Quando irado, é implacável, apaixonadamente destruidor e vingativo. Quando apaixonado, sua sensualidade não se contenta em esperar nem aceita a rejeição. Ogum sempre ataca pela frente, de peito aberto, como o clássico guerreiro. Ogum não era, segundo as lendas, figura que se preocupasse com a administração do reino de seu pai, Odudua. Ele não gostava de ficar quieto no palácio, dava voltas sem conseguir ficar, parado, arrumava romances com todas as moças da região e brigas com seus namorados. Não se interessava pelo exercício do poder já conquistado, porque fosse a independência a ele garantida nessa função pelo próprio pai, mas sim pela luta. Ogum, portanto, é aquele que gosta de iniciar as conquistas, mas não sente prazer em descansar sobre os resultados delas. Ao mesmo tempo, é figura imparcial, com a capacidade de calmamente exercer e executar a justiça ditada por Xangô. É muito mais paixão do que razão. Aos amigos, tudo, inclusive o doloroso perdão. Aos inimigos, a cólera mais implacável, a sanha destruidora mais forte. Ogum é o deus do ferro, a divindade que brande a espada e forja o ferro, transformando-o no instrumento de luta. Assim, seu poder vai se expandindo para além da luta, sendo o padroeiro de todos os que manejam ferramentas: ferreiros, barbeiros, militares, soldados, trabalhadores, agricultores e, hoje em dia, mecânicos, motoristas de caminhões e maquinistas de trem. É, por extensão, o orixá que cuida dos conhecimentos práticos, sendo o patrono da tecnologia. Do conhecimento da guerra para o da prática. Tal conexão continua válida para nós, pois também na sociedade ocidental
A maior parte das inovações tecnológicas vem justamente das pesquisas armamentistas, sendo posteriormente incorporada à produção de objetos de consumo civil, o que é particularmente notável na indústria automobilística, de computação e da aviação. Assim, Ogum não é apenas o que abre as picadas nas matas e derrota os exércitos inimigos, é também aquele que abre os caminhos para a implantação de uma estrada de ferro, instala uma fábrica numa área não industrializada, promove o desenvolvimento de um novo meio de transporte. Luta não só contra o homem, mas também contra o desconhecido. É, pois, o símbolo do trabalho, da atividade criadora do homem sobre a natureza, da produção e da expansão, da busca de novas fronteiras, de esmagamento de qualquer força que se oponha à sua própria expansão. É fácil, nesse sentido, entender a popularidade de Ogum. Em primeiro lugar, o negro reprimido longe de sua terra, de seu papel social tradicional, não tinha mais ninguém para apelar, senão para os dois deuses que efetivamente o defendiam, Exu, a magia, e Ogum, a guerra. Em segundo lugar, além da ajuda que pode prestar em qualquer luta, Ogum é o representante no panteão africano não só do conquistador, mas também do trabalhador manual, do operário que transforma a matéria-prima em produto acabado. Ele é a própria apologia do ofício, do conhecimento de qualquer tecnologia com algum objetivo produtivo, do trabalhador, em geral, na sua luta contra as matérias inertes a serem modificadas. É o dono do obé, faca. Por isso, nas oferendas rituais, vem logo após Exu, porque sem as facas que lhe pertencem, não seriam possíveis os sacrifícios. Ogum é o dono das estradas de ferro e dos caminhos. Protege também as portas de entrada das casas e templos. Um símbolo de Ogum sempre visível é o mariwó mariô, folhas do dendezeiro, IGI-OP, desfiadas, que são colocadas sobre as portas das casas de candomblé como símbolo de sua proteção. Ogum também é considerado o senhor dos caminhos. Ele protege as pessoas em locais perigosos, dominando a rua com o auxílio de Exu. Se Exu é dono das encruzilhadas, assumindo a responsabilidade do tráfego, de determinar o que pode e o que não pode passar, Ogum é o dono dos caminhos em si, das ligações que se estabelecem entre os diferentes locais. Uma frase muito dita no candomblé, e que agrada muito Ogum, é a seguinte: Bi omodé, ba dailê, ki umasi da Ogum. Uma pessoa pode trair tudo na terra, só não deve trair Ogum. Ogum foi casado com Yansan, que o abandonou para seguir Xangô. Casou-se também com Oxum, mas vive só, batalhando pelas estradas e abrindo caminhos. Atribuições. Todo Ogum é aplicador natural da lei, e todos agem com a mesma inflexibilidade, rigidez e firmeza, pois não se permitem uma conduta alternativa. Onde estiver um Ogum, lá estarão os olhos da lei, mesmo que seja um caboclo de Ogum, avesso às condutas liberais dos frequentadores das tendas de Umbanda, sempre atento ao desenrolar dos trabalhos realizados, tanto pelos médiuns quanto pelos espíritos incorporadores. Dizemos que Ogum é, em si mesmo, os atentos olhos da lei, sempre vigilante, marcial e pronto para agir onde lhe for ordenado. As características dos filhos de Ogum. Não é difícil reconhecer um filho de Ogum. Tem um comportamento extremamente coerente, arrebatado e passional, aonde as explosões, a obstinação e a teimosia logo avultam, assim como o prazer com os amigos e com o sexo oposto. São conquistadores, incapazes de fixar-se no mesmo lugar, gostando de temas e assuntos novos, consequentemente apaixonados por viagens, mudanças de endereço e de cidade. Um trabalho que exija rotina tornará um filho de Ogum um desajustado e amargo. São apreciadores das novidades tecnológicas, são pessoas curiosas e resistentes, com grande capacidade de concentração no objetivo em pauta. A coragem é muito grande. Os filhos de Ogum custam a perdoar as ofensas dos outros. Não são muito exigentes na comida, no vestir, nem tampouco na moradia, com raras exceções. São amigos camaradas, porém estão sempre envolvidos com demandas. Divertidos, despertam sempre interesse nas mulheres. Têm seguidos relacionamentos sexuais e não se fixam muito a uma só pessoa até realmente encontrarem seu grande amor. São pessoas determinadas e com vigor e espírito de competição. Mostram-se líderes natos e com coragem para enfrentar qualquer missão, mas são francos e, às vezes, rudes ao impor sua vontade e ideias. Arrependem-se quando veem que erraram, assim,
tornam-se abertos a novas ideias e opiniões, desde que sejam coerentes e precisas. As pessoas de Ogum são práticas e inquietas. Nunca falam por trás de alguém. Não gostam de traição, dissimulação ou injustiça com os mais fracos. Nenhum filho de Ogum nasce equilibrado. Seu temperamento difícil e rebelde o torna, desde a infância, quase um desajustado. Entretanto, como não depende de ninguém para vencer, suas dificuldades com o crescimento vai se libertando e acomodando-se às suas necessidades. Quando os filhos de Ogum conseguem equilibrar seu gênio impulsivo com sua garra, a vida lhe fica bem mais fácil. Se ele conseguisse esperar ao menos 24 horas para decidir, evitaria muitos reveses. Muito embora, por mais incrível que pareça, são calculistas e estrategistas. Contar até 10 antes de deixar explodir sua zanga também lhe evitaria muitos remorsos. Seu maior defeito é o gênio impulsivo, e sua maior qualidade é que sempre, seja pelo caminho que for, será sempre um vencedor. A sua impaciência é marcante, tem decisões precipitadas, inicia tudo sem se preocupar como vai terminar e nem quando. Está sempre em busca do considerado o impossível. Ama o desafio, não recusa a luta, e quanto maior o obstáculo, mais desperta a garra para ultrapassá-lo. Como os soldados que conquistavam cidades e depois a largavam para seguirem novas conquistas, os filhos de Ogum perseguem tenazmente um objetivo. Quando o atinge, imediatamente o larga e parte em procura de outro. É insaciável em suas próprias conquistas. Não admite a injustiça e costuma proteger os mais fracos, assumindo integralmente a situação daquele que quer proteger. Sabe mandar sem nenhum constrangimento e ao mesmo tempo sabe ser mandado, desde que não seja desrespeitado. Adapta-se facilmente em qualquer lugar. Come para viver, não fazendo questão da qualidade ou paladar da comida. Por ser Ogum, o orixá do ferro e do fogo, seu filho gosta muito de armas, facas, espadas e das coisas feitas em ferro ou latão. É franco, muitas vezes até com assustadora agressividade. Não faz rodeio para dizer as coisas, não admite a fraqueza e a falta de garra, tem um grave conceito de honra, sendo incapazes de perdoar as ofensas sérias de que são vítimas. São desgarrados materialmente de qualquer coisa. Pessoas curiosas e resistentes, tendo grande capacidade de se concentrar num objetivo a ser conquistado, persistentes, extraordinária, coragem, franqueza absoluta, chegando à arrogância. Quando não estão presos a acessos de raiva, são grandes amigos e companheiros para todas as horas. É pessoa de tipo esguio e procura sempre manter-se bem fisicamente. Adora o esporte e está sempre agitado e em movimento. Tendem a ser musculosos e atléticos, principalmente na juventude. Lendas de Ogum. Como Ogum virou orixá? Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele trazia sempre um rico espólio em suas expedições, além de numerosos escravos. Todos estes bens conquistados, ele entregava a Oduduá, seu pai, rei de Ifé. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas, ele tomou Irê e matou o rei Onirê e o substituiu pelo próprio filho, conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum Onirê, Ogum rei de Irê. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, a Coro. Daí ser chamado também de Ogum Alacorô, Ogum dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Irê, Ogum voltou a guerrear por muitos anos. Quando voltou a Irê, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia de sua chegada, celebrava-se uma cerimônia, na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho de palma, mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência é curta, encolerizou, quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu finalmente o filho de Ogum e ofereceu-lhe seus pratos prediletos, caracóis e feijão, regados com dendê, tudo acompanhado de muito vinho de palma. Ogum, arrependido e calmo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante, que viera agora o tempo de repousar. Ele baixou então sua espada e desapareceu sob a terra. Ogum tornara-se um orixá. Lenda de Ogum Choroquê. Uma vez, ao voltar de uma caçada e não encontrou vinho de palma, ele devia estar com muita sede.
e zangou-se de tal maneira que irado subiu a um monte ou montanha e Xoroquê gritou ferozmente, ou cortou cruelmente do alto da montanha ou monte, cobrindo-se de sangue e fogo e vestiu-se somente com o mariô. Esse Ogum furioso, chamado agora de Xoroquê, foi para longe para outros reinos, para as terras dos Ibos, para o Daomé, ate para o lado dos Achantes, sempre furioso, guerreando, lutando, invadindo e conquistando. Com um comportamento raivoso que muitos chegaram a pensar tratar-se de Exu zangado por não ter recebido suas oferendas ou que ele tivesse se transformado num Exu. Talvez seja por isso que chegue a ser tratado como sendo metade Exu por muitos do candomblé. Antes que ele chegasse a Irê, um Oluo que vivia lá recomendou aos habitantes que oferecessem a Xoroquê um ajá cachorro, Exu, inhame, e muito vinho de palma. Também recomendou que com o corpo prostrado ao chão, em sinal de respeito recitassem os seus oriquis, e tocadores tocassem em seu louvor. Sendo assim, todos fizeram o que lhes havia sido recomendado, só que o rei não seguiu os conselhos. E quando Xoroquê chegou, foi logo matando o rei. E antes que ele matasse a população, eles fizeram o recomendado e acalmaram Xoroquê, que se acalmou e se proclamou rei de Irê. Sendo assim, toda vez que Xoroquê se zanga, ele sai para o mundo para guerrear e descontar sua ira, chegando a ser considerado um Exu, e quando retorna a Irê, volta à sua característica de Ogum guerreiro e vitorioso rei de Irê. Ogum dá ao homem o segredo do ferro. Na terra criada por Oxalá em Ifé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam e plantavam usando frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso o trabalho exigia grande esforço. Com o aumento da população de Ifé, a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área maior. Os orixás então se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área de lavoura. Ossan, o orixá da medicina, dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno. Mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. Do mesmo modo que Ossan, todos os outros orixás tentaram, um por um, e fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha dito nada até então. Quando todos os outros orixás tinham fracassado, Ogum pegou seu facão de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum de que material era feito tão resistente facão. Ogum respondeu que era o ferro, um segredo recebido de Orunmilá. Os orixás invejaram Ogum pelos benefícios que o ferro trazia, não só à agricultura como à caça e até mesmo à guerra. Por muito tempo, os orixás importunaram Ogum para saber do segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo só para si. Os orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado em troca do que ele lhes ensinasse tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a proposta. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe o conhecimento do ferro. E Ogum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comendo dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Certa ocasião saiu para caçar e passou muitos dias fora numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostaram de ver seu líder naquele estado. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Ogum se decepcionou com os orixás, pois quando precisaram dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei, e agora dizem que não era digno de governá-los. Então Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeira desfiadas, pegou suas armas e partiu. Num lugar distante chamado Irê, construiu uma casa embaixo da árvore de Akoco e lá permaneceu. Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de dezembro, celebravam a festa de Uide Ogum. Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros fazem sacrifícios em memória de Ogum. Ogum é o senhor do ferro para sempre. Ogum livra um pobre de seus exploradores. Um pobre homem peregrinava por toda parte, trabalhando ora numa, ora noutra plantação. Mas os donos da terra sempre o despediam e se apoderavam de tudo o que ele construía. Um dia esse homem foi a um babalau que o mandou fazer um ebó na mata. Ele juntou o material e foi fazer o despacho, mas acabou fazendo tal barulho que Ogum foi ver o que ocorria.
O homem então deu-se conta da presença de Ogum e caiu a seus pés, implorando seu perdão por invadir a mata. Ofereceu-lhe todas as coisas boas que ali estavam. Ogum aceitou e satisfez-se com o ebó. Depois conversou com o peregrino, que lhe contou por que estava naquele lugar proibido. Falou-lhe de todos os seus infortúnios. Ogum mandou que ele desfiasse folhas de dendezeiro, mariwo, e as colocasse nas portas das casas de seus amigos, marcando assim cada casa a ser respeitada, pois naquela noite Ogum destruiria a cidade de onde vinha o peregrino. Seria destruído até o chão. E assim se fez. Ogum destruiu tudo, menos as casas protegidas pelo mariwo. Ogum chama a morte para ajudá-lo numa aposta com Xangô. Ogum e Xangô nunca se reconciliaram. Vez por outra, digladiavam-se nas mais absurdas querelas, por pura satisfação do espírito belicoso dos dois. Eram os dois magníficos guerreiros. Certa vez Ogum propôs a Xangô uma trégua em suas lutas, pelo menos até que a próxima lua chegasse. Xangô fez alguns gracejos. Ogum revidou, mas decidiram-se por uma aposta, continuando assim sua disputa permanente. Ogum propôs que ambos fossem à praia e recolhessem o maior número de búzios que conseguissem. Quem juntasse mais ganharia, e quem perdesse daria ao vencedor o fruto da coleta. Puseram-se de acordo. Ogum deixou Xangô e seguiu para a casa de Yansan, solicitando-lhe que pedisse a Iku, a morte, que fosse à praia no horário que tinha combinado com Xangô. Na manhã seguinte, Ogum e Xangô apresentaram-se na praia e imediatamente o enfrentamento começou. Cada um ia pegando os búzios que achava. Xangô cantarolava sotaques jocosos contra Ogum. Ogum, calado, continuava a coleta. O que Xangô não percebeu foi a aproximação de Iku. Ao erguer os olhos, o guerreiro deparou com a morte, que riu de seu espanto. Xangô soltou o saco da coleta, fugindo amedrontado e escondendo-se de Iku. À noite, Ogum procurou Xangô mostrando seu espólio. Xangô, envergonhado, abaixou a cabeça e entregou ao guerreiro o fruto de sua coleta. Nessa história, Ogum recorre a uma estratégia astuta para vencer uma aposta com Xangô, utilizando o temor que Xangô tem pela morte, personificada por Iku. Ao pedir a Yansan para que a morte aparecesse na praia durante a coleta de búzios, Ogum demonstra sua habilidade em estratégias de conflito que transcendem o combate físico, recorrendo à psicologia para vencer o oponente. No final, Xangô reconhece a derrota e cumpre o acordo, mostrando também o aspecto honorável destas figuras míticas. Assim termina mais um capítulo das lendas de Ogum, o grande orixá da guerra, conhecido por sua bravura e determinação. Desde o início de sua jornada, Ogum enfrentou incontáveis desafios, sempre impondo sua justiça e seu espírito guerreiro. A história de Ogum é repleta de feitos e lendas que demonstram seu espírito guerreiro, sua coragem e sua inteligência estratégica. Desde as batalhas que travou, seu domínio sobre o ferro e a criação de ferramentas, até sua posição como orixá da guerra e defensor dos necessitados, Ogum sempre foi fiel aos seus princípios. Sua história serve como inspiração, mostrando que a bravura, a honra e a persistência são valores fundamentais para vencer qualquer desafio. Muito obrigado por assistir até o final, mas não vá embora ainda, pois temos um pedido e um recado para você. Gostou da história de Ogum? Qual o orixá que você quer ver na próxima história? Deixe nos comentários abaixo qual o orixá ou guia que você quer que contemos sua história, e o mais votado nós faremos dele a nossa próxima história. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, para que assim possamos criar mais histórias como essa. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, e se possível em suas redes sociais e grupos que congregam dos mesmos pensamentos. Muito obrigado e até a próxima.